está sentindo a presença de Deus aí para eu saber se é só eu? Jesus, meu Deus. Pode uma mãe se esquecer de um filho, ainda assim o Senhor não se esquece de nós. Meu Deus. Gente, o Espírito Santo está aqui, meu Deus do céu. Meu Deus. Saí voando aqui nessa igreja hoje, Jesus. Eu não me esqueci de você. Meu Deus. Ele não perde o controle de nada. Esse louvor pergunta assim: quando Davi estava cuidando de ovelhas, ele estava esquecido? Quando José foi vendido pelos irmãos, ele estava esquecido? Se todo mundo olhasse só para aquele versículo, diriam assim: ih, Deus esqueceu desse aí. Venderam ele, prenderam, acabaram com ele. Olha o que está acontecendo. Se é tão de Deus assim, por que está lá na prisão? O que está acontecendo isso na vida dele? Deus tinha perdido o controle? Eu estava só preparando o que hoje é o testemunho, e nós acompanhamos como testemunho da história de José. Esse louvor fala sobre isso, esse versículo fala sobre isso, e hoje eu quero trazer isso como resposta ao seu coração. Deus nunca perde o controle, Ele não esqueceu de nenhuma promessa que Ele fez para você. Eu sei que você pode estar cansado, porque tem horas que o nosso coração cansa mesmo. Tem gente assim, tipo Jonathan, que é pique super-herói, acorda às 5 da manhã, dorme meia-noite, trabalha muito. A gente faz tudo que a gente tem que fazer, mas é verdade que todo mundo cansa, sim ou não? E mesmo assim nós podemos confiar que Ele não perde o controle, que Ele está conosco, que Ele é o nosso refúgio, que Ele é a nossa fortaleza. Para você se sentar, eu gostaria só de ler um versículo antes, que está em Mateus capítulo 14, versículo 13. Mateus 14, 13. Diz assim: quando ouviu essa notícia, Jesus se retirou do barco, em particular, a um lugar deserto. As multidões, ao ouvirem falar disso, saíram das cidades e o seguiram a pé. Quando Jesus saiu do barco e viu uma grande multidão, teve compaixão deles e curou os seus doentes. Você pode orar comigo nesse momento? Feche os seus olhos. Senhor meu Deus e Pai maravilhoso, eu quero te agradecer por essa palavra e eu quero pedir que o Senhor fale conosco hoje. Fale e não se cale essa noite, porque nós queremos ouvir a Tua voz. Nós acreditamos e nós confiamos em Você mais do que qualquer outra coisa, Jesus. Fala no coração dos Teus filhos, porque alguns aqui estão cansados. Eu sei que hoje Você tem uma palavra de libertação, de cura, de renovo para eles. Eles vão sair daqui com uma nova mentalidade, Pai. Eu creio que Você vai falar com eles de uma maneira nova, Pai. Em nome de Jesus. E você diz amém. Agora você pode tomar o seu assento, por favor. Glória a Deus. Meu Deus, quanta gente veio, todo mundo hoje. Glória a Deus. Meu Deus, só gente bonita. Aleluia. Eu queria que você me ajudasse hoje. E se você trouxe algum amigo com você, você vai dizer para ele o seguinte: não é hora de parar. Meu Deus. Falou para ele. Nós acabamos de ler um versículo que conta sobre o momento da história de Jesus, onde eu acredito que ele foi tão humano quanto nós. E essa palavra nos ensina muito. Eu gostaria que você tivesse atenção aqui. Quero te pedir um favor. Quando for algo que o Senhor falar muito com você, você faz como? Glória a Deus, aleluia, aplaude, celebra, combinado? Deus vai te abençoar muito. Glória a Deus. O pastor hoje está mais calmo, que o começo dessa palavra está falando de cansaço. Mas nós vamos terminar voando aqui, amém?
Nesse versículo de Mateus, nós vemos um momento em que Jesus recebe a notícia que o seu primo João Batista foi morto. E receber notícia ruim não deixa você sorrindo, é desafiador. Ele recebeu a notícia, Jonathan, de que o seu primo, e aquele que era tão importante para a obra dele, foi assassinado. Ninguém recebe a notícia de um assassinato e fica feliz. Ninguém recebe a notícia que alguém morreu e fica alegre. Sim ou não? A não sei que tem um problema grave. A não ser que seja isso, todo mundo fica triste. E Jesus ficou muito mal naquele momento que recebeu aquela notícia, porque Jesus era tão humano quanto nós. Algumas pessoas dizem que era mais fácil para Jesus porque ele era filho de Deus. Como ele era filho de Deus, era muito fácil para ele poder sentir as coisas e passar pelas coisas. Mas isso é terrível, é uma mentira muito grande. Porque a Bíblia diz que ele se fez homem como nós, para sentir as mesmas coisas que nós sentimos. Na verdade, devia ser bem pior Jesus sentir. Por quê? Porque nós ainda somos culpados, temos pecados, temos coisas que nos levam a considerar que de repente pelas nossas falhas nós estamos colhendo aquilo que nós plantamos. Mas Jesus não tinha pecado sobre ele, não tinha erro sobre ele. Jesus era santo, perfeito e justo. Então imagina alguém que é santo, que não tem culpa nenhuma. Ô irmão Zira, quando você vai lá e faz algo errado, se alguém te julga e te condena por isso, pelo menos você entende, cara, eu fiz. Imagina você ser alguém que não foi condenado por nada. Como é difícil você levar a culpa de algo que você não fez. Alguém aqui já levou a culpa de algo que não fez? Meu Deus, não foi só eu, Jesus. Esses dias eu passei ali e tinham colocado uma pipoca para uma criança, e aí eu peguei a pipoca e levei. Fui culpado. Meu Deus. Mas se a pessoa fala, cara, você pegou e tudo mais e não foi você, é muito ruim. Então Jesus não tinha culpa, a culpa era nossa. E a Bíblia diz que ele se fez carne, levou sobre si as nossas transgressões. A Bíblia diz que ele se fez como cordeiro mudo levado a matadouro. Ele sofreu tudo calado por mim e por você, e a dor não era dele, era nossa. Então imagina como Jesus sentia, e sentia ainda mais. Talvez sentia e sentia ainda pior. Então quando ele recebe aquela notícia de João Batista, ele fica devastado. E a Bíblia fala que ele quis se afastar, porque ele estava triste, talvez cansado. Diga triste, cansado. Nós precisamos falar sobre isso, porque muitas vezes se entende que por eu ter Jesus, qualquer coisa que me aconteça é falta de fé. Se eu estou triste, se eu estou cansado, se eu estou passando por algum momento, as pessoas dizem, cadê a tua fé? Não aconteceu ainda porque você não tem fé, você está triste. Imagina alguém chegar para Jesus, filho de Deus, ô Jesus, cadê a tua fé? Mas a Bíblia diz que Jesus sentiu. Diga, eu posso sentir. Você pode sentir. Você pode ficar triste, você pode ficar mal, você pode chorar. Nossos sentimentos estão aqui para isso. Tem gente que diz, eu não posso sentir, agora eu fiquei duro, brabo. Eu não sei como que é aqui a cultura, mas lá no Maranhão é assim. Homem, na hora que olha, você fala, não chora não, cara. Você é homem, rapaz, você não pode chorar. Engole o choro. O negócio é bruto. Pega logo a peixeira, já ameaça. Peixeira é um facão, rapaz. Ele fala, se chorar, menino, eu te pego hoje. É assim. E muitos de nós, não só pela cultura, como eu tive lá, mas somos acostumados e crescemos assim. E como nós vamos passando por decepções, traumas, traições, feridas, a gente vai ficando duro. Engole o choro, você não vai sentir isso, você não vai passar por isso. E a gente vai ficando duro. E naquele momento Jesus estava passando por um momento de cansaço, que é natural sentir. Eu queria que você falasse mais uma vez, é natural sentir. Fala para essa pessoa, é natural sentir. Fala, eu entendo que você esteja cansado. Porque parece que é uma afronta a gente se cansar, uma afronta a gente não aceitar, uma afronta a gente querer algo diferente, é uma afronta. Mas Jesus mostra que ele era humano. Aí a Bíblia diz que Jesus quis se afastar, ir para longe, não solidão. Solitude, ele queria um tempo para ele queria refletir sobre o que ele estava sentindo, sobre o que estava acontecendo. Só que uma coisa acontece nesse capítulo. Conforme Jesus se afasta para poder sentir, porque ele estava cansado, a multidão vai atrás dele. Diga misericórdia. Imagina você querer ficar sozinho. Eu não sei se na tua casa é assim, mas eu no começo do casamento com a Tainara eu era insuportável. Ela dizia, eu quero ficar um pouco, deixa, daqui a pouco a gente conversa. Quando eu estiver um pouco melhor, e eu ficava, não, conversa agora, não sei o que, tem que ser agora, resolve agora. Tem gente rindo que você faz isso, não é verdade? Mas é forte. Eu tenho que ser agora, tem que ser, até eu ficava louco, não conseguia trabalhar, não conseguia fazer nada. Imagina Jesus no momento que ele estava abalado emocionalmente, porque ele sentiu.
Aí ele está indo para longe, ele pega o barco e ele vai andando para se distanciar do povo. E a Bíblia diz que conforme ele ia no barco, o povo ia atrás, só que pela terra. Ou seja, se ele... Oh meu Deus, eu estou indo e o povo está vindo. É igual os meninos aqui da igreja, uma prega na minha perna, o outro na outra. Jesus, para você andar, você anda assim. E Jesus desesperado, andando talvez ali, cansado, querendo ir para distante, e o povo indo. Só que cansava mais quem ia pela terra, porque ele estava no barco. Então o povo cansava. A Bíblia diz que ele queria se afastar, mas quando ele ouviu dizer, os discípulos falavam, quando ele viu aquele povo que estava precisando ser curado, a Bíblia diz que ele se moveu por compaixão. Diga para você aprender comigo, compaixão. Ele se moveu por compaixão. Quando ele olhou para as pessoas precisando dele, ele se moveu por compaixão e decidiu parar. E a Bíblia diz que naquele dia onde ele estava cansado, onde ele estava dizendo, eu quero um tempo para mim, foi naquele dia que ele parou, desceu e curou a todos. Diga a todos. Fala para essa pessoa, por favor, fala para ela, é nessa hora, fala, que Deus vai mais te usar. Fala, é nessa hora que Deus mais vai fazer. Meu Deus do céu. Meu Deus. Você está começando a entender o mistério que Deus está falando contigo. Ele estava cansado, queria ir para longe, mas ele se moveu de compaixão, decidiu parar, e naquele dia ele curou a todos. Cansado, ele para e realiza um milagre. Você que veio aqui hoje, eu comecei lendo que ainda que teu pai e tua mãe te esqueçam, teu Deus nunca vai te esquecer. Além disso, eu quero agregar outra coisa para esse versículo, te dizendo algo. Não é porque você está cansado, não é porque você está achando que dessa vez não vai dar, não é porque agora as circunstâncias mudaram, não é porque você se traumatizou, se chateou e passou por várias coisas, que você vai parar agora. Às vezes é na hora que você quer ir para longe, que você está dizendo, eu não vou fazer nada, que Deus vai dizer, agora você vai descer e vai curar todo mundo. Às vezes é na hora que você está dizendo, agora acabou para mim, eu não tenho mais paciência, eu não gosto mais, eu não quero mais fazer nada. Talvez seja a hora que Deus vai dizer, é agora que eu vou operar os maiores milagres através de você. Talvez na hora que você está dizendo, Jesus, agora eu cansei, é a hora que Ele está fazendo, então eu estou pronto agora você está pronto para ir comigo. Porque sabe, às vezes a gente fala isso, cara, eu cansei, eu estou passando por um momento emocional difícil, então eu vou para longe. Meu Deus. É tipo o povo aqui do ministério, eu não sei se vocês passam por isso, mas o crente passa por isso o tempo inteiro. Porque você serve os outros, você pastoreia, você cuida, você que tem empresa e tudo mais. Tem dia que você fala, eu não vou, Deus, eu não vou, enjoei, estou cansado, todo mundo briga, todo mundo está reclamando, eu estou cansado hoje. Você tem empresa, tem dia que você fala, eu não quero ver ninguém. E é naquele dia que você tem que ir, naquele dia que você tem que fazer, mesmo cansado. Diga, é verdade. Que você olha para o seu marido e fala, não aguento tua cara. Aí Deus fala, perdoa, ama, vai mais um pouco, caminha mais uma milha. É naquele dia que você olha para sua mulher e você fala, menino não, a TPM não, é um TP capeta. Que Deus fala, vai meu filho, mais um pouquinho. Hoje Deus mandou eu vir falar com os cansados. Não faz essa cara pra mim de que não está cansado não, porque tu passou uma maquiagem e está disfarçando bem. Mas eu sei que você está cansado. Todo mundo que demonstra ser um super-herói, cara, como eu sou forte. Olha como eu trabalho, olha como eu faço. Acordo 5, durmo tal hora. Olha como eu sou isso, como... Lá dentro, você também cansa. Mas hoje Deus veio te tratar. Hoje Ele veio falando que mesmo cansado você não vai parar. É nessa hora que Ele mais vai fazer algo gigante na tua vida e na tua história. Jesus para e cura, porque Ele se moveu de compaixão. E sabe o que tem faltado no nosso meio? Compaixão. Hoje nós temos tudo à nossa disposição. Nós temos inteligência artificial, a gente tem tudo que é para facilitar o nosso trabalho. Mas as pessoas nunca foram tão individualistas, sim ou não? Nunca foi tão difícil receber ajuda e apoio de alguém, porque acabou a compaixão. A Bíblia diz que no fim dos tempos o amor de muitos esfriaria. O que tem acontecido nesse tempo é que o amor esfriou. Você foi tão traumatizado. A gente olha tanta coisa ruim na internet, a gente olha que todo mundo trai, todo mundo engana, todo mundo é isso, todo mundo é aquilo. Aí a gente vai ficando sem compaixão. A gente é incapaz de descer do barco para ajudar alguém. A gente é incapaz de se colocar abaixo de outra pessoa.
Eu estou falando da população lá fora, que é diferente, amém? Aleluia. Incapaz de parar de dizer, cara, eu estou contigo, eu vou fazer isso. A gente não se move nem por quem está dentro de casa. Hoje em dia nem pelo marido, nem pela mulher a gente não se esforça. Muitos nem para levantar, para fazer algo pela própria família, pela própria casa, quanto mais pelos outros. Só que quando a compaixão acaba, a multiplicação também acaba. Calma que eu vou te explicar. A Bíblia diz que ele se moveu de compaixão. Como ele se moveu de compaixão? Todos foram curados. Só que não só isso. Quando ele curou a todos, os discípulos chegaram e falaram assim: Jesus, despede esse povo, ou seja, manda todo mundo embora, porque agora eles vão ficar com fome e a gente não vai ter comida. Olha a fé. Olivia, preste atenção. Jesus cansado, sem força, ele desce e cura todo mundo. Só que além disso o povo começa a ficar com fome. É demais, sim ou não? Cara, eu não queria nem te curar, já estou curando, ainda quer comida? Ah, agora eu tenho que pedir um McDonald's para você também. Você vem para a igreja, ora, você ainda quer mais. O discípulo diz, sim, né? O discípulo diz, manda todo mundo embora. Sabe o que Jesus diz? Alimentem eles. É você dizendo para Jesus, Jesus, já estou cansado, não queria nem vir, nem fazer. Jesus falando, além de ir, de fazer. Não adianta dar uma de rebelde para cima de Jesus, não. Isso aí, rebelde, não adianta. Ele fala, além de ir e de fazer, você ainda vai dar o plus, ainda vai alimentar. Aí os discípulos ficam desesperados, falando, onde a gente vai encontrar comida? Porque não tem comida aqui. O que a gente vai fazer? Jesus fala, me traga o que tem aí. Aí eles vão procurar. Quem trouxe comida? Tem comida aí? Alguém tem alguma coisa? Aí vem um menino que tinha 5 pães e 2 peixinhos. Diga, 5 pães e 2 peixinhos. Agora a história vai ficando bonita. Porque talvez quando você lê essa história dos 5 pães e 2 peixinhos, você nunca parou para reparar nesse momento em que Jesus estava cansado, em que ele tinha perdido o seu primo, e você não sabia que essa história estava dentro desse contexto. E eu trouxe para você entender porque essa história dos 5 pães e 2 peixinhos fica ainda mais animada, ainda mais sobrenatural quando você sabe o contexto. Que Jesus tinha acabado de perder um ente querido, estava passando por um momento desafiador. Aí ele fala para os discípulos, senta todo mundo, porque a gente vai alimentar todo mundo. O que é que tem? Me tragam o que tem. O que tem aí? 5 pães e 2 peixinhos. Jesus, cara, 5 pães e 2 peixinhos para uma multidão não dava nem para os discípulos. Não dava nem para eles próprios comerem. Só que Jesus fala, me traga o que tem. Eu falei no começo para você que Jesus não esquece de você. Mesmo que esqueça, ele não esquece. Depois eu falei para você que mesmo cansado, Jesus ainda vai te usar para multiplicar e para abençoar muitas pessoas. E aí você recebeu, amém? E agora eu quero te falar uma outra coisa. Jesus hoje está perguntando o que é que você tem, que você está dizendo para Ele que é tão pouco e por isso você não entrega. O que eu tenho agora é muito pouco, Jesus. Eu já tive mais. Eu já pude mais, eu já fui mais. O que é que você tem que você fala para Deus que é pouco e por isso você não dá? Eu não sei, pastor, eu não prego bem, eu não canto bem, eu não sei fazer isso, eu não sei fazer aquilo. Jesus está falando, não perguntei o quanto, eu só perguntei o que e mandei você me trazer. Meu Deus. Gente, a cara de vocês está muito boa hoje. Às vezes a gente esconde de Deus que a gente acha que não tem mais capacidade de realizar o projeto. Mas se Ele perguntou o que eu tenho, não é porque eu tenho capacidade de realizar o projeto, é porque Ele tem capacidade de realizar com aquilo que eu tenho. Então, por mais que eu ache pequeno o que eu tenho, Jesus não pergunta o quanto eu tenho, Ele pergunta o que. Porque na mão dele, o que eu tenho, mesmo que para mim pareça pouco, se torna tudo o que é necessário para a estação e para o que Ele quer fazer. Por favor, acorda essa pessoa e fala, é o suficiente para Deus. Fala, é o suficiente para Deus. Só que quanto mais você fica é pouquinho, eu não posso, agora não dá mais, o que eu tenho é muito pequenininho, menos Deus pode te usar, porque você está escondendo. Você está escondendo algo que Ele está pedindo para você entregar. Aí eles trazem os 5 pães e os 2 peixinhos, preste atenção. Trazem para Jesus. Oh meu Deus, o que Jesus faz? Pega o pão, começa a repartir. Você está louco? Cara, era 5, você ainda está repartindo um pedaço, está ficando desse tamanho, isso não vai alimentar ninguém.
É o que alguns de vocês não entendem no processo com Jesus. Quando Ele te pega, primeiro Ele te parte. Ele vai te partindo e você fala, ai, tá doendo. Jesus, eu era inteiro, agora eu estou partido. Eu era inteiro, agora me despedaçaram todo. Com tudo que eu passei, parece que me quebraram inteiro. Deixa eu te dizer uma coisa. Eu vou na casa da Fernanda na Semente e ela serve uma torta de frango desse tamanho. Torta de frango boa, deliciosa. Aí ela também comprou um pudim. O pudim eu não sei se é de Jesus, porque a gente come inteiro e engorda muito, mas eu acho que é. Imagina se eu chegasse na casa da Fernanda, pegasse a torta inteira, o pudim, assim, colocasse na minha boca. Você ia falar, é louco. Porque a gente corta os pedaços e fraciona para poder alimentar todo mundo, sim ou não? Você tem que entender como que funciona a matemática de Deus. Quando Ele despedaça o que está inteiro, não é para te matar, é para multiplicar. O que antes na porção inteira só dava para você, agora além de você se alimentar, você ainda alimenta todo mundo que está ao seu redor. O problema é que ninguém quer ser partido porque a gente é egoísta. A gente não consegue entender a visão do alto de Deus, que a nossa visão é muito pequena. Aí a gente fala, ai, Deus está doendo muito, você está me partindo inteiro. E Deus falando, calma, eu não terminei ainda. Ai, Deus, mas você partiu o terceiro pedaço, agora eu estou ficando pequeno, está acabando. Antes eu era grandão, antes eu era uma torta de frango enorme, agora eu sou um pedacinho. A cada vez que você me parte eu estou ficando menor. E Jesus, calma, eu não terminei ainda. Aí Ele vai colocando em um cesto os pedaços. Pede o segundo cesto numa, enche o segundo cesto. Pede o terceiro cesto, seu Vicente, enche o terceiro cesto. 12 cestos, diga 12 cestos. 12 cestos cheios de 5 pães. Meu Deus. Quando Ele começa a partir, você não sabe ainda o que vai acontecer. Ele está partindo não para matar, mas para multiplicar. E o que era só para você, agora vai servir para uma multidão de pessoas. O problema é que quando Ele parte, você diz, não estou gostando, não achei legal. Doeu muito, então não vou te entregar mais. Doeu muito, então me isola. Doeu muito, então agora eu vou me esconder. E Ele está falando, não faça isso. Porque quanto mais eu parto, mais você serve pessoas. E quanto mais você serve pessoas, mais eu multiplico. E quanto mais você faz com o dom que eu te dei, mais pessoas são abençoadas através de você. Meu Deus. Qual está sendo o nosso problema? Eu estou cansado. Para, Deus, vou embora. Eu estou cansado, Deus, agora eu não vou mais. E Deus está falando, agora cansado é que você vai multiplicar. Você já tinha parado para pensar assim dessa história? Ele parte os pães, coloca nos cestos, 12, a quantidade de discípulos, dá para todo mundo os peixes, sobra, dá e sobra. Agora eu te pedi para falar tantas coisas, não é possível que você não vai falar o melhor agora. Fala para ele, vai dar e sobrar. Fala para ele, vai dar e sobrar. Fala, Deus vai fazer sobrar, multiplicar, não se preocupa. Vai dar e vai sobrar. Diga, eu recebo. Se o teu irmão não quiser, pega dele. Ai, meu Deus. Vai dar e vai sobrar. Mas para com esse negócio de é pouquinho. Para de dar desculpa para Deus não te usar. Para de dar desculpa para Deus para Ele não tomar você nesse tempo. Para de dar desculpa para Deus para Ele não fazer o que Ele quer. Para de dizer, ai, Deus é pequeno, ai, Deus não dá. Não, se Ele falou que é com você o negócio, então é com você o negócio. O Deus que começou a boa obra é fiel para. O Deus que começou a boa obra é fiel para. Ele é fiel para terminar tudo aquilo que Ele começa. Jesus cansado desce, cura a todos, não só cura a todos, parte o pão, multiplica, entrega para todo mundo é alimentado, tendo passado por um dos momentos de crise emocional maiores que nós já vimos na palavra. Tá tomando 2 remédios de tarja preta para dormir, tá? Se Deus está mandando você ajudar a gente tomando 2 remédios de tarja preta para dormir, você vai ajudar tomando os 2 para dormir. E Deus vai te libertar ainda nesse tempo. Ah, pastor, mas você não tem noção. Acabei de ser abalado. Passou um tsunami na minha empresa. Passou um tsunami na minha vida. Aí Deus ainda está te mandando chorar com os outros. Eu não sei com você, comigo é assim. Eu estou chorando no dia, talvez a pior perda. Jesus fala, vai lá e abraça alguém. Eu, meu Deus, hoje eu estou precisando ser abraçado. Jesus te chamou para isso. Deixa eu te falar uma coisa. Se Jesus te chamou e a tua missão é essa, Ele vai te fortalecer em toda a missão.
Agora, o que eu preciso fazer, pastor, nesse momento? A gente estava agora na semente na segunda-feira e eu falei algo que mudou muito a minha cabeça e eu quero finalizar com isso. Meu Deus. Eu falei sobre a história de Elias e Eliseu. Quem estava lá? Algumas pessoas. Preste atenção. Essa aqui vai te... você vigia aqui em nome de Jesus, senão você vai perder hoje a bênção. Você tem que ir para casa guardando isso. Elias era o cara, o grandão. Era o profeta. Operava milagres, tinha uma unção absurda. Tá todo mundo me ouvindo bem aí atrás? É um teste, gente, esse negócio. Eu não estou sabendo ainda como funciona. Operava milagres, era grandão. E ele tinha um servo que caminhava com ele, chamado de Eliseu. E Eliseu andava com ele. E Eliseu queria muito a unção que Elias tinha. Então onde Elias ia, Eliseu ia atrás. E algo que eu aprendo com o Eliseu é que quando eu quero mudar de vida e quero viver o que alguém vive, eu preciso andar naquelas rodas. Porque muita gente diz que quer ter uma vida boa andando na roda de gente ruim, sim ou não? Tem muita gente que diz, eu quero melhorar, mas todo dia só está junto com gente que piora ele, sim ou não? Então a primeira coisa que eu faço é colar com quem eu quero ser. Então Eliseu anda com Elias o tempo inteiro. Aí Elias fala o seguinte: sai porque eu quero orar sozinho, eu quero ir para um lugar sozinho. E ele fala: que viva a tua alma, que morra eu e você se eu não for contigo. Igual a multidão indo atrás de Jesus. O cara era ousado, ele fala: eu estou colado em você, eu não saio de perto de você por nada. Ô meu irmão, se tem alguém que você quer modelar, se parecer com essa pessoa, siga ela. Fala, não te abre. Aí a pessoa, porque eu estou cansado de estar cansado nada. Engole o cansaço, eu vou contigo. Aleluia. É assim. E não, eu mesmo peguei para mim mesmo agora. Tô brincando, gente, eu gosto de vocês, aleluia. Aí Eliseu vai com Elias, colado. Aí ele pede assim: ó Rafa, Elias, tem um negócio que eu queria muito, Dani. Tinha uma parada que eu queria muito sua. Aí ele o que? Eu queria porção dobrada daquilo que você tem. Eu queria em dobro a unção que você tem. É como se você olha para alguém que você modela, tipo, você acha a pessoa muito bonita, muito rica, muito próspera, muito cheia do Espírito Santo, e fala: eu quero ser parecido com essa pessoa. Uma vez a gente estava na igreja, lá na primeira igreja, e o Cadu estava na recepção. E aí chegou um moço pela primeira vez, ele subiu e falou: se nessa igreja eu entrar e ficar parecido com ele, eu entro. Aí eu falei para ele: vaso, não tem como, porque não é plástico, aleluia. Mas às vezes a gente quer modelar. Aí ele falou: eu quero porção dobrada, eu não quero só o que você tem, eu quero o dobro. Então eu vou te ensinar uma coisa: seja ousado. Quando você vê alguém que você quer viver aquele casamento, viver aquela vida, não é inveja não, vaso. Modelar e aprender com a pessoa não é ter inveja. Você vai dizer: eu vou viver ainda melhor, o Senhor vai me dar ainda mais, eu vou ter um casamento ainda mais feliz, vou ter uma casa ainda mais cheia de bem. Qual que é o problema? Ele falou: eu quero porção dobrada de você. Isso não era inveja, era desejo de possuir a unção, desejo de viver o sobrenatural de Deus. Preste atenção que eu vou chegar na parte que vai, meu Deus do céu. Aí sabe o que Elias fala para ele? Dura coisa você me pediu. Por que era uma dura coisa? Pergunta: por que, pastor? Primeiro, porque o peso que Elias carregava era muito grande. As pessoas querem a unção, mas não querem a responsabilidade. A gente olha para o Léo, para o Cadu, para o outro Cadu e fala: eu quero, para o Rafa e fala: eu quero ficar com esse shape. Vai para a academia todo dia que você vai ficar com esse shape. Aí a pessoa fala para o profeta: eu quero ter a tua unção, mas não quer carregar o peso da unção do profeta. Pelo contrário, quando alguém está vindo muito na igreja, se vem quarta e domingo, a pessoa já chama de beata. Mas a unção você quer. Para começar, depois, eita, hoje o pastor está cheio das verdades, mas meu Deus, eu estou vendo só um olhando para o outro, jogando indireta. Não joga não, que é feio. Presta atenção. Aí ele falou: dura coisa. E por que era dura coisa? Segundo, porque ele estava pedindo uma coisa que Elias não podia dar, porque a unção não vem dele, a unção vem de Deus. Ou seja, foi Deus que deu a unção para Elias, não foi Elias que deu a unção para ele mesmo. E se tem uma coisa que eu não consigo passar para você, é a unção que eu tenho, o Espírito Santo de Deus. Porque se você quiser ter relacionamento com Deus, você precisa buscar. Não tem como eu agora colocar a mão na cabeça do pastor Valmor e dizer: todo relacionamento que eu tenho com Deus passe para você agora. Não tem como, ele tem que buscar. A Bíblia diz: você vai bater na porta e a porta vai abrir. Se você buscar, você vai me encontrar. Se você me buscar de todo o coração. Então ele fala: dura coisa você me pediu, porque o que você está pedindo não é meu. O que você está pedindo não tem como eu te entregar, só Deus. Só que aí ele coloca uma condição, Caio. Ele fala o seguinte: olha só, se você me vê
sendo levado. Ou seja, se você suportar ver o peso da glória, que você receba a unção que você pediu. Aí sabe o que Eliseu faz? Cola mais nele. Não vou sair, porque eu quero ver esse cara sendo levado. A gente sabe que Elias era tão servo, porque parece que ele tinha certeza absoluta do que ia acontecer. Quando esse texto diz isso, eu fico pensando, eu fico imaginando, tá? Que ele tinha muita certeza do que ia acontecer. Porque ele fala, se você vê, você recebe. Aí a Bíblia diz logo no versículo seguinte, preste atenção que o negócio está ficando animado agora. A Bíblia diz no versículo seguinte, que começa a vir como se fosse uma tempestade, um redemoinho. E aí Eliseu começa a falar, meu Deus. A Bíblia diz que ele fica atônito, ele fala, meu pai. É como se ele estivesse enxergando uma coisa que a nossa mente não consegue visualizar. Ele enxergou algo muito glorioso. Você imagina, eu não consigo nem pensar no que era. E a Bíblia diz que quando vem esse redemoinho, Elias então é levado para o céu. E Eliseu consegue ver. E como ele consegue ver, a Bíblia diz que a capa de Elias cai no chão. A unção estava na capa, sim ou não? A unção estava na capa, sim ou não? Não. A unção é dada a pessoas, não é dada a coisas. Mas a capa era um símbolo de que ele estava recebendo aquilo que ele pediu. Então quando a capa cai, ele pega a capa. E quando ele anda, já faz milagre, já abre o rio na hora que ele está andando. Milagres maiores do que Elias. Como ele pediu porção dobrada, Eliseu começa a ter. Meu Deus. Porque ele viu, suportou o peso. Eu quero te dizer uma coisa. Quer ter unção dobrada? Quer viver melhor do que os outros vivem? Suporte mais peso do que a pessoa suporta. O alecrim dourado quer ter tudo. Quer ficar em casa jogando videogame, assistindo televisão e ainda ser próspero. O alecrim dourado quer ter o melhor relacionamento com Deus, mas não levanta nem para orar. A pessoa diz, Deus, eu quero viver o teu sobrenatural. E Deus fala, sobrenatural, comendo sorvete todo dia, crepioca, tapioca, sundae, sushi, McDonald's, tudo. E todo dia só comendo na frente da televisão, sem orar, sem jejuar, sem buscar Deus, sem trabalhar, sem fazer nada. Impossível. Quer receber mais, entregue mais ao Senhor. Quer porção dobrada, suporte ver a glória do processo que Deus quer que você veja. Talvez o que está faltando para você receber o que Deus tem para você não é mais pedidos, é mais posicionamento. Não é mais, ai Deus eu quero, não. Deus está dizendo, se posiciona no lugar para você poder receber o que você quer viver. Às vezes eu não recebi porque eu não suporto o peso. Eu preciso ver o peso. Elias e Eliseu. Eliseu recebeu o que pediu, porque ele suportou. Jesus multiplicou, por quê? Porque mesmo tendo passado por vários problemas, mesmo estando cansado, não deixou o coração endurecer. Sabe qual é o maior milagre que eu vejo nessa história dos 5 pães e 2 peixinhos? Não é a multiplicação do pão, é o coração de Jesus não ter se endurecido. Vem me dizer que você cansado faria a mesma coisa que ele para todo mundo? Talvez você viraria as costas e falaria, não vou parar para ninguém, morra todo mundo. Tem gente que por muito menos faz isso. O maior milagre nessa estação é o teu coração continuar crendo, quando ele é tentado a não crer em todo o tempo. O maior milagre nesse tempo é o teu coração continuar com compaixão pelos outros, mesmo você tendo sido tão magoado. É a gente ter sido ferido, humilhado e ainda assim a gente perdoar. E quando eu mantenho esse coração, Gil, Deus multiplica. Nós veremos essa igreja sem espaço nenhum. Nós teremos templos com milhares de pessoas, vivendo da forma correta e buscando a Deus da forma correta, se o nosso coração continuar sem endurecer, se o nosso coração não se perder, se o nosso coração não deixar com que tudo entre nele e nos impeça de ter o coração de Jesus. Pastor, o que você está querendo dizer hoje? Se você pudesse dizer em uma frase sobre essa palavra, em uma breve explicação, o que você deixaria para o meu coração? Eu diria para você que Jesus sabe que você está cansado, que Jesus sabe que você chegou até aqui se esforçando muito, que Jesus conhece tudo que você passou, as perdas que você teve, as mortes que você enfrentou, as traições que você teve que viver,
o peso que você suportou. E Ele sabe quando você está cansado. E quando Ele manda você continuar, não é falta de amor. Quando Ele manda você fazer, mesmo quando você está morrendo, não é porque Ele não te ama. É porque Ele sabe que é nesse lugar que você vai multiplicar e vai ser restaurado. Eu sei que às vezes você já falou para Deus, Deus, mas cara, eu vou parar, não dá para mim. Ah, você acha que não tem dia que eu tô assim, não? Ah, meu irmão, tem dia que eu dou a doida. Minha doida, ir pro quarto, meu Deus. O dia que eu tô mais doido, eu vou mudar, meu Senhor. Hoje a gente passou por um momento muito desafiador. Eu estava aconselhando uma pessoa e a Tati me ligou, uma notícia muito difícil de uma perda de uma pessoa, pediu oração e a gente começou a conversar. De uma pessoa que morreu repentinamente assim. E notícias como essa, cara, uma coisa que você não esperava, uma traição que você não esperava, uma morte que você não esperava, uma apunhalada que você não esperava, alguém falando de você que você não esperava. Cara, isso destrói o emocional. Aceite que o processo que você está vivendo cansa mesmo. A única coisa que você não está autorizado é a descrer e a parar. Você pode sentir, mas você não pode deixar de crer. Você pode sentir, mas você não pode parar. Você está desautorizado a parar. O Senhor está dizendo, eu tenho mais para você e é agora que eu vou fazer a melhor parte. É agora que você vai viver a melhor história. Tem gente começando a crer nisso aqui agora, meu Deus do céu. É agora que você vai viver. Uma coisa linda que eu penso é que depois da noite vem o... Gente, vamos para a escola. Vem o que? A madrugada. Depois também. Depois da noite vem o... Falei isso no domingo. Então se está escuro agora, meu Deus, fala para essa pessoa linda, fala, tá chegando o dia. Fala, calma o teu coração, calma. Tem muita gente aqui que pode estar sentindo que Deus está chamando para algo maior. Eu sinto que Deus está me chamando para algo maior, mas ao mesmo tempo eu me pergunto, será que eu consigo? Será que eu dou conta? Deus já me fez chegar até aqui, mas nunca pareceu tão difícil quanto agora. Deus já me fez crescer tanto. Cara, Deus já fez tantos milagres na tua vida. A música que a gente cantou aqui, que a Michelle cantou, tem essa letra. Quando eu chorar, vou me lembrar que até aqui tua mão me sustentou. Digo a minha alma, espera em Deus, pois ainda eu louvarei. Esse louvor diz, no dia que eu estiver mal, o que eu vou fazer é me lembrar, pastor, de quando eu não tinha você na igreja e era eu mesmo colocando o altar e servindo a água, indo para a portaria. No dia que eu estiver cansado, eu vou me lembrar que lá atrás Deus já me livrou da morte. Não era nem para eu ter chegado até aqui e o Senhor me trouxe até aqui. Ô Numa, não era nem para você estar sentado nessa cadeira. Rebeca, olha o milagre. Você com tudo que viveu, com tudo que passou. Ontem um dia difícil, na segunda vocês com as crianças e vocês se levantando todos os dias. Dani, quantas coisas aí quando a gente se conheceu, meu Deus. Eu fui na tua casa, no nosso apartamento, né, Rafa? Que o cachorro ocupava a sala inteira. Gente, que o cachorro deles é grande e a sala era pequena. Aí a gente sentava e o cachorro sentava no nosso colo, aleluia. E agora eles estão num casão lindo. Antes você era ninguém. Agora Deus já te ensinou e te deu tanta coisa. Pastor, então por que não multiplica mais? Porque eu estou me sentindo assim? Porque você parou de entregar para Ele. Porque quanto mais você confia, mais você entrega,
mas Ele pode multiplicar. Tem uma boa notícia. Se você está se sentindo partido hoje, tem gente que até ouviu crack. Se você está se sentindo partido hoje, já tem um montão de gente sentada esperando do pão que você vai servir. Não se preocupa não, calma o teu coração. Essa quarta-feira, quarta profética, é uma quarta onde muita coisa está mudando. Você nem percebeu, nos últimos dias eu estou transformando a tua mente primeiro, para depois transformar a tua realidade. Deus primeiro está tirando a tua mente dessa estação, para depois mudar a sua realidade. Eu perguntei, Jesus, o que você quer para hoje? Ele falou, hoje você vai gritar menos. Ainda não consegui, gritei muito. Porque ele falou, eu estou entrando na mente deles primeiro, para terem mais fé, para continuarem mesmo cansados. Não entregue os pontos, Deus não perde o controle. Eu continuaria aqui até, tem muita coisa para te entregar, mas eu queria que você ficasse de pé para você me forçar a finalizar. Ah, meu Deus. Lembra que eu li domingo João capítulo 15, versículo 16, que ele fala, não foi você que me escolheu, foi eu que escolhi você. Essa foi a nossa leitura domingo. E hoje eu quero relembrar isso para você. Quando você achar que o negócio é complicado, que a coisa não vai acontecer, se lembre, não foi você que se escolheu. Fazer uma oração hoje muito específica. Quero fazer uma oração pelos cansados. Mas eu queria pedir uma coisa. Se você ora só porque eu falei, mas você está pensando em outra coisa, nem recebe, porque não faz diferença. Se você realmente está cansado e você quer dizer para Deus, Deus, muda essa minha estação, eu quero servir mesmo assim. Eu quero que você me ajude nesse tempo. Se você entendeu essa palavra, eu quero orar especificamente por você. E se você é essa pessoa, eu queria que você viesse aqui à frente, que eu quero que a nossa intercessão ore por você. E eu quero que você saia daqui hoje renovado. Se você é essa pessoa, eu gostaria que você saísse do seu lugar e viesse aqui à frente. Eu sei que o Senhor está chamando muitas pessoas hoje. E quando você vier, você pode ficar de pé, ajoelhar, como você achar melhor. Eu só queria que você orasse de verdade. Se você está cansado, entrega para Deus agora o teu cansaço. Se você está cansado hoje, você vai dizer, Deus, agora mudou a estação. Deixa eu falar uma coisa, irmão. A gente não está aqui brincando, não. Eu sei que às vezes a gente vai perdendo a fé e vem para o lugar. Não, mas aqui o Espírito Santo de Deus está aqui. Então eu queria que você viesse aqui à frente. Você que está cansado. E você vai começar a orar. Nós vamos fazer essa mesma oração que nós louvamos agora há pouco. Eu queria que você começasse a orar, porque a nossa intercessão vai orar por você. Feche os seus olhos e esquece todo mundo que está ao teu redor. Começa a contar para Deus o teu cansaço. O que está acontecendo nos últimos dias? Deus, eu aceitei muita humilhação, eu ouvi muita coisa, eu estou cansado. Deus, eu estou sobrecarregado. Deus, eu fui todo partido. Eu não aguento mais, eu estou partido. E não parece que eu vou servir ninguém, porque está doendo muito. Fala com Deus de verdade. Há quanto tempo você não se permite chorar? Há quanto tempo você não se permite sofrer por tudo que aconteceu? Há quanto tempo você não se permite? Deus está dizendo, filho, eu quero tocar nesse lugar. Oh, Espírito Santo de Deus. Oh, Espírito Santo, Espírito Santo. Você que está no seu lugar, ore também. Ore e fale com o Senhor. Espírito Santo. Deus, meu Deus.